Irmão, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Eu vou ler do verso 22 até o verso 32. Levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Amém. Olha, logo de cara, até hoje não come o nervo do quadril na articulação da coxa, não é o nervo do quadril de gente, não. É de animal mesmo. Só para... Irmãos, esta passagem é muito lida, pregada muitas vezes, muitas referências são feitas a esse momento específico de Jacó, no chamado Val ou Vale de Jaboque. E realmente é marcante demais essa passagem, esse momento de Jacó no Val de Jaboque. Dá-nos muitas mensagens. Mas eu quero, antes de tratar sobre ela, contextualizá-la. Para você entender o que aconteceu no Val de Jaboque, você precisa ir um pouco antes na história. Jacó, como você sabe, ele teve um nascimento estranho, diferente. Ele é gêmeo de Esaú. E doutora Idalina, quem deve saber o nome mais correto,
desse tipo de gêmeo, eles eram diferentes. Jacó era todo liso, sem pelos, e Esaú era bem peludo. E Esaú nasceu primeiro, era o mais velho. Só que quando foi nascendo Esaú, que foram tirando Esaú, lá vem uma mãozinha segurando o pé do outro. Jacó nasceu segurando o pé de Esaú. É o que é contado do nascimento desses dois irmãos. Cresceram. E depois de muito tempo, já eram adultos. E a história conta que a mãe de Jacó, de Esaú, quis ajudar ao mais novo a herdar uma bênção que era destinada ao mais velho, que era a bênção dirigida à primogenitura. O primogênito de cada família tinha uma bênção especial. E Rebeca quis ajudar Jacó nessa conquista, ludibriando o já velho Isaque. Uma coisa que eu acho curiosa na narrativa do texto é que não é sem motivo que é dito desde o nascimento que Esaú era peludo. E eu conheço homens peludos, braços cheios de pelo, peito, as costas. Mas no caso de Esaú, o que me chama a atenção é que quando Jacó vai enganar Isaque, ele mata um cabrito, pega o pelo do cabrito, enrola no braço e dá para Isaque passar a mão para achar que era Esaú. Ora, quem já esteve no campo, na roça, quem já viu uma cabra, um cabrito, sabe o tipo de pelo que aquele animal tem. É um pelo grosso, espesso, nada parecido com pelo humano, por mais cabeludo que a pessoa seja, peluda. E Isaque foi enganado passando a mão no pelo grosso, áspero de um cabrito, achando que era Esaú. Isso me intriga. É só um detalhe aqui, era muito peludo. E Isaque, em vez de proferir aquela bênção da posteridade sobre Esaú, a entregou a Jacó. E quando Isaque ainda falava, terminava, impondo as mãos, de entregar a bênção sobre o herdeiro, Esaú vinha chegando do campo e ouviu ainda as últimas palavras daquela bênção. E todos sabiam o que representava a bênção patriarcal. E ele caiu em prantos e clamando disse: meu pai, esta bênção é para mim. Eu fui enganado. E Isaque, lamentando, disse: mas meu filho, eu não tenho outra bênção. E Esaú, em prantos, sai da presença do seu pai. Jacó também sai. E Esaú guarda um ódio. E procurava matar a Jacó. Sabendo disso, a Rebeca também monta um plano para livrar o seu caçula, ou mais novo, da fúria de Esaú. E então,
indica que ele vá para a casa da parentela, para outras terras, longe, para não ser morto por Esaú. E nós temos então dois perfis. O perfil de alguém enganado, furioso, ressentido, magoado, vingativo e violento. E o perfil de alguém enganador, achatado pela culpa, visitado pelo medo, olhando para trás, a cabeça a mil, por ter sido o agressor, ladrão daquela bênção. Então segue Jacó rumo à casa do seu tio, chamado Labão. O medo o acompanhou todo aquele tempo. No meio do caminho ele ora e pede a Deus a proteção. E se um dia ele pudesse voltar e Deus o guardasse de todo o mal, o Deus de Abraão e também de Isaque seria também o Deus dele. Havia um medo, um pavor, uma angústia, uma culpa acumulada sobre a vida de Jacó. E ele vai para a casa de Labão, a história se segue, ali ele trabalha, ali ele se casa, ali ele tem filhos e filhas. Deus era com ele por causa da aliança feita com Abraão e com Isaque, e Deus era com Jacó. E então Jacó prospera em tudo o que fazia. As ovelhas dele, nenhuma tinha ruptura, todas pariam e eram as mais saudáveis. E tudo era do bom e do melhor. Prosperava e cresceu, enriqueceu-se. E já não podia mais andar com Labão, porque os seus rebanhos se confundiam. E então tinham que se separar. Essa é a história. E aí entra na antessala do que eu vou falar para vocês nesta noite. E então vem o desejo de Esaú de retornar. É o capítulo 32, só que um pouco antes da leitura que eu fiz, que é quando Jacó se reconcilia com Esaú. Jacó não suportava mais. Fica muito claro no texto que ele não suportava mais aquela angústia, aquele peso, aquela culpa que o corroía anos a fio. Ele queria se encontrar com o seu irmão de sangue, de pai e de mãe. Mas a culpa desse homem era tão grande que ele não mais chamava de irmão. Ele chamava Esaú de Senhor, meu Senhor Esaú. E então promove o encontro, enviou mensageiros, dizendo que desejava se encontrar com ele. E encurtando uma longa história, o mensageiro que foi ao encontro de Esaú traz notícias para Jacó, dizendo: olha, o teu irmão está vindo ao seu encontro. E ele vem com muitos rebanhos, e vem ao seu encontro. Quando essa notícia chegou aos ouvidos de Jacó, na nossa linguagem popular, ele tremeu nas bases. Ele não imaginava como seria o encontro. Ele não tinha ideia de como seria aquele encontro. Ele não sabia a quem ia encontrar, como ia encontrar, qual o resultado, o que aconteceria. E no texto anterior ao que eu li, ele fala inclusive de morte, de poderia morrer ali naquele encontro. Porque a última imagem, a última informação que ele tinha era de alguém furioso, vingativo, ressentido, de quem havia sido tomada a bênção da posteridade. Ele tinha muito medo do que podia acontecer. E então o que é que ele faz? Ele enviou
presentes, através dos seus servos, presentes para Esaú, para aplacar a sua fúria. E, para vocês terem uma noção do medo que ele tinha, ele mandou que separassem os rebanhos que iam na frente dele. 2 grupos de rebanhos. Um grupo grande de rebanho, de gado, ovelhas, bois, camelos. E afastado por alguns quilômetros, outro grupo. Porque ele pensava assim, está escrito aqui: se Esaú atacar o primeiro rebanho, o outro dá tempo ainda de fugir. Era o pensamento dele. Era o que povoava a mente dele. Povoava a mente dele. E então, ele envia os presentes, e então chegou a véspera do encontro. Pode anotar isso aí. Essa véspera durou uma eternidade para Jacó. Ele colocou os rebanhos, tudo que tinha na frente. Depois, os seus servos, que eram muitos para cuidar do rebanho. Depois colocou as 2 mulheres que ele tinha. Depois colocou os filhos, todo mundo na frente, ficando ele sozinho. E é aí que entra o texto que eu li para vocês, que tem como título Jacó no Val de Jaboque. Quando termina o texto que eu li, aí inicia, por favor, não confira agora, só pode acreditar que eu estou falando a verdade. Para você não perder o fio da história. Quando termina o texto que eu li, inicia-se exatamente o encontro de Jacó com Esaú. Exatamente dizendo assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. É assim que começa a narrativa seguinte. Você tem noção do que é isso? O que representava aquela visão, para mim, é um dos encontros mais emocionantes da Bíblia. Ao lado de quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Quem vai lendo a história, envolvida com ela, não tem como não chorar com esses encontros. E então o texto diz que Jacó foi se aproximando, e quando houve uma distância visual, o irmão, que não era mais irmão, era servo, se ajoelhou 7 vezes. 7 vezes se ajoelhou. Se tivesse uma cova, ele entrava naquela cova. Tão apavorado, angustiado ele estava. E só de falar eu já estou angustiado com ele aqui. Ele esperava uma reação de agressão, de cobrança, um massacre talvez. Ele estava preparado para tudo aquilo, se fosse preciso, literalmente, lamber-lhe os pés. Eu acho que ele faria, de tão arrependido, de tão angustiado que ele estava. Para sua surpresa, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço
e o beijou e choraram. E Esaú viu as mulheres, os meninos. Quem são estes contigo? E Jacó disse: são os filhos com que Deus agraciou a teu servo. É uma história muito linda de perdão, de libertação do cativeiro daquele que se torna servo do outro. E então eu volto para o Vale de Jaboque. Esse é o contexto. Então, naquela noite preparatória para o encontro com Esaú, Jacó, em primeiro lugar, tomou a decisão de ficar só. É o verso 24. Tomou, fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ficando só. Aquela solidão era uma solidão existencial, de fato. Não era só física. Não era só ficar ausente dos seus parentes. Porque isso acontece naturalmente. É só sairmos um pouco, abandonarmos um pouco, alguns metros, entrarmos num quarto qualquer, ficamos sós. Ou mesmo no meio de uma multidão, podemos ficar sós. Essa solidão, esse ficar só, ele queria ficar consigo mesmo. Era um tempo de reflexão. Eu acredito que aqui estava o filme inteiro da vida dele, recapitulando tudo o que tinha acontecido. Quem sabe imaginando a face do seu irmão, que agora era seu senhor. Quem sabe planejando o que dizer. E eu tenho uma noção disso, baseado na mesma experiência do filho pródigo, que estando lá no fundo do poço, uma terra distante, estranha, sem nada, com saudade de casa, com uma imagem de uma besteira que fez. Fez planos para voltar, e estava também sozinho, o texto diz. E nos seus planos ele articulou algumas falas, e ele disse consigo mesmo: eu vou voltar, eu vou dizer ao meu pai, eu pequei contra o céu diante do Senhor. Eu não sou digno nem de ser tratado como um empregado da casa. Eu peço que o Senhor me trate como o Senhor trata um dos seus jornaleiros. Para mim já é o bastante. Planejou isso. Calculou o que ia dizer. Talvez fosse esse o sentimento também de Jacó no Vale de Jaboque. Pensando o que ia dizer, pensando o que ia fazer, planejando aquele encontro. Ele precisava daquele tempo sozinho para reflexão. E muitos de nós, em muitos momentos, precisamos desse momento solitário. Para a surpresa dele, naquele momento só, apareceu um homem. Um homem. E lutava com ele até o romper do dia. Essa luta, ao que parece, a princípio, uma luta no campo da mente, do pensamento, das emoções, dos conceitos, e depois a luta se trava no corpo daquele homem. Esse homem não era uma pessoa com CPF,
no nosso caso. Porque esse homem era um príncipe. Esse homem era Deus. O próprio texto diz: pois como homem lutaste com Deus e prevaleceste. Era Deus ali, interagindo, falando com ele, tratando com ele, mexendo com ele, na ferida, nos brios, tratando com ele, na hora da sua angústia, na hora da sua solidão. E na Escritura nós encontramos muitos servos de Deus que em momentos de solidão tiveram a presença confortadora e muitas vezes confrontadora desse homem. De modo que aquele que anda com Deus, mesmo quando desvia, quando vai para alguma cova, Deus está com ele. Eu tenho muitos exemplos. Deus não deixou Elias sozinho na caverna. Deus não deixou Daniel sozinho naquela cova. Deus não deixa os seus servos abandonados. Na hora da angústia, Deus levanta um homem. Foi assim com Pedro na prisão, foi assim comigo, é assim com você também. Aquele homem se sentiu preso. Preso por Jacó, que não o queria deixar ir. E o texto diz no verso 26, não precisa olhar, que o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Essa dupla ação, eu quero comentar rapidamente com vocês. É claro que aquele homem veio para aquele vale para abençoar Jacó. Tudo que Deus faz é com um propósito. Deus não veio perder tempo ali. Não veio negociar, Deus veio para abençoá-lo mesmo. Todas as aparições de Deus ao homem deixou ali a sombra da sua bênção. Por que então deixa-me ir? Você vai ver isso na Bíblia. É um teste. É uma prova. Em vários momentos, Deus dá a ideia de que vai passar, de que está passando. E aqueles que, como Jacó, não o deixam passar, não perdem a oportunidade, clamam por ele, chamam por ele, são prontamente atendidos. Se você nunca notou isso, Jesus está orando no monte sozinho. Os discípulos estão no meio do mar, o mar agitado, eles morrem, mas não morrem, choram, gritam, desesperados. E na quarta vigília da noite, Jesus vai ter com eles. Mateus capítulo 14, por favor, não confira. Mateus capítulo 14 diz que Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas. Foi ter com eles. Mas o evangelista Marcos, que narra o mesmo episódio, diz que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar, mas Jesus ia passando. Fez menção que ia passando por eles. E os discípulos clamaram por socorro. Era um teste. Jesus ia abençoá-los.
mas esperou que eles clamassem. Outro exemplo, os discípulos indo para Emaús. O momento era de muita angústia, era de desespero, era de pressão e de opressão, de muitas coisas que tinham acontecido e eles tinham perdido o seu mestre. E Jesus caminhava com 2 discípulos, indo para Emaús. Ao se aproximar da aldeia Emaús, o texto diz que Jesus fez menção de seguir adiante. Para onde? E os discípulos disseram: Senhor, fica conosco. E Jesus entrou com eles e ceou com eles. Louvado seja o Senhor. Ele está sempre passando. E aqueles que o buscam e o seguram recebem a bênção. E aí vem uma parte dolorosa, muito triste, porque o homem pergunta para Jacó: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Ora, quem era esse homem que fez a pergunta? Não era Deus? Será que ele não sabia quem era Jacó? Ele foi enviado do céu para socorrer Jacó no val de Jaboque. Será que ele não sabia o nome daquele homem? Por que perguntar, como te chamas? É porque o nome Jacó significa enganador. O nome Jacó, pronunciar o nome Jacó, era mais do que declinar um nome. Era uma confissão. Ele estava diante de Deus, por isso que ele queria segurá-lo ali. Jacó entendeu que ali ele estava com o Senhor. E ele tinha que confessar diante do Senhor que ele era enganador. Como te chamas? Enganador. Como te chamas? Mentiroso. Como te chamas? Adúltero. Como te chamas? Maldoso, malicioso. E diante da confissão sincera, imediata, aquele homem que é Deus disse: já não te chamarás Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, e o abençoou ali. Mas para finalizar, a bênção de Deus deixou uma marca em Jacó. O texto diz que ele saiu mancando de uma coxa. Foi tocado no nervo do quadril e agora ele passou a mancar para o resto da vida. Isso diz para mim algo significativo. É que um encontro transformador com Deus deixa marcas. E a pessoa não pode mais andar do mesmo jeito. Não pode mais andar do mesmo jeito. O mancar aqui significa isso. Era um outro Jacó. E você não vai ler agora, também não vou, só vou fazer referência. Mas se você tiver curiosidade, eu espero que tenha. Depois você passa 1 ou 2 páginas. Aquele homem rastejante,
olhando para trás, desesperado, com medo. Não existia mais. Antes, diz a Bíblia, Jacó era dominado pelas mulheres. Nada relativo a machismo aqui, por favor, não é nesse sentido, não. É que as mulheres dele adoravam outros deuses. E cultuavam dentro de casa com suas estátuas, chamados ídolos do lar. E ele, como sendo o sucessor de Isaac, recebeu a bênção patriarcal, fez uma aliança com Deus, no caso da visão que ele teve da escada, que subia e descia do céu, fez uma aliança com Deus e permitia que as suas mulheres cultuassem outros deuses, e ele não fazia nada. Aí quando você vira a página, depois do val de Jaboque, depois da libertação no encontro com o seu irmão, aí você vai encontrar esse homem, quase que eu ouço a voz dele saindo da página da Bíblia, porque ele diz assim, juntou os servos e disse, saiba-se hoje, eu gosto do hoje, saiba-se hoje, que na minha casa não se adora a outro Deus, senão o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. E ordenou que as suas mulheres queimassem os seus ídolos, erigiam um altar naquele lugar, adorou ao Senhor e chamou aquele lugar de Betel, que é a casa de Deus. E a história de Jacó não existia mais. Aquele homem rastejante, medroso, culpado, pecador, agora redimido pelo perdão, agora dá o nome à Igreja de Deus. Hoje, 2010, o povo aqui reunido é chamado de o povo de Israel. Deus faz novas todas as coisas. Nos liberta, nos exime das nossas culpas. Meu irmão, você não sabe o que é viver debaixo da opressão, do medo, da culpa, da angústia. Todos nós precisamos de um val de Jaboque para ter uma experiência com Deus. Eu quero te convidar a orar, eu também quero orar. E quero que você, em nome de Jesus, liberte alguém a quem você aprisionou. Você libere perdão a quem você precisa perdoar. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Perdoa, meu irmão. Para que a graça de Deus nos liberte a todos nós. E vivamos em paz.